Beleza, cara. Então, como tu pediu, o vídeo explicando detalhadamente a questão do kick do baixo, não é isso? Então a primeira coisa que eu faço na hora que eu vou começar a fazer a track, tá certo? É escolher um kick. Pode ser um sample ou pode ser um kick que eu crio, tá bom? A técnica mais avançada de criar o kick que eu conheço hoje é aquela que eu faço o kick usando como base uma referência, tá certo? E a partir dali eu posso editar ele dentro do PsyLab. Já te expliquei isso. Não sei se tu vai querer que eu te explique isso de novo. Imagino que não, certo? Mas basicamente esse kick aqui é o kick que eu fiz baseado no kick de uma track do Conf, tá certo? Eu fiz para um outro aluno que estava fazendo a mentoria e eu estou usando ele aqui porque ele é um kick mais longo que vai causar, entre aspas, um problema que eu posso explicar como resolver de boa, tá certo? Então depois que eu fiz o kick, ou eu peguei um sample do kick, pode ser um layer, 2 kicks, 3 kicks, tanto faz. Peguei aqui, aí a próxima parte é timbrar, né, sintetizar o baixo, tá certo? Então eu sintetizei vários baixos aqui, em vários sintetizadores diferentes, para te falar que quando a gente vai sintetizar um baixo, não necessariamente é tipo, eu vou fazer os meus baixos todos no Serum. E aí eu quero fazer um baixo daquele jeito ou daquele outro jeito e tudo eu vou fazer no mesmo sintetizador. Na verdade, não necessariamente. Sabe, porque cada sintetizador tem o seu próprio timbre e suas próprias características. Entendeu? Então tem alguns sintetizadores que são específicos para criar baixo e tem alguns sintetizadores que não são específicos para criar baixo, mas a gente pode fazer baixo neles também com qualquer outra coisa. Tá certo? Então, a forma mais rápida de criar um baixo é usar um desses sintetizadores que é especificamente feito para criar baixo. Tá certo? Então aqui eu tenho três exemplos. O primeiro é o Alien 303, é muito bom. Então quando eu quero criar um baixo rapidamente e partir para frente, eu uso ele, tá certo? Nesse caso aqui a gente está fazendo o baixo o rolling bass, né? Que é aquele que é kick, baixo, 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 tá certo? Logo mais a gente vai ver o baixo, aquele arrastado, tá certo? Com glide, esse tipo de coisa, tá bom? Eu vou te ensinar algumas técnicas lá também. Eu decidi que vai ser melhor se eu dividir entre vários vídeos, em vez de gravar um vídeo só bem grande, porque como esses vídeos que eu te mando aqui não tem edição, tem horas que pode ter que carregar alguma coisa e aí vai ficar atrapalhando, tá certo? Aqui no caso eu já fiz todos eles para poder a gente dar uma olhada, tá certo? Então aqui basicamente eu coloquei o sidechain do jeito que eu já te ensinei, tá bom? Tem um sidechain com o compressor e o track spacer para abrir o espaço, tá certo? Tem um Psyscope aqui para gente dar uma olhada, tá bom? Tenho também um Pro Q3 aqui para a gente ver o que é que está acontecendo no baixo, tá? Esse Pro Q3 aqui. E é isso, então eu vou colocar esse primeiro baixo aqui que é o do Ali 303. Show! Ó. Sidechain que eu fiz aqui para poder ficar direitinho. Tá certo? Esse baixo, esse kick no caso, ele é um kick mais longo. Ele vem até aqui, então eu tenho que ter um cuidado com a primeira nota do baixo sempre. Por isso que eu estou usando o track spacer aqui, também de sidechain, nesse baixo, tá bom? Se o meu kick fosse só até aqui, ó, o kick fosse só até aqui, tá certo? Aí eu não ia precisar usar o track spacer. Eu ia usar só o compressor aqui, tá? Para poder limpar o transiente do kick, que é essa área bem aqui. Eu já te expliquei também o sidechain, tá bom? Imagino que tu já saiba, mas eu vou te lembrar aqui rapidamente, ó. Ativou o sidechain, colocou para receber do canal que eu quero, que é do kick, beleza? Ativou o EQ, botou para cortar os graves a partir de 1000 Hz aproximadamente. Pode deixar 1000 como padrão. O ataque no 0. Não, esse aqui é porque ele é o sidechain 8 do Ableton 8, tá bom? Posso te mandar esse preset se tu quiser usar ele porque ele é mais rápido. Mas com o compressor normal, se tu for fazer o sidechain com o compressor do Ableton 11, tu não pode deixar ele no 0.01, tem que deixar ele no 5.0. O mínimo que tu pode deixar é no 5.0, tá bom? Vou fazer com esse aqui para poder ficar mais fácil de tu, que é o mesmo que tu usa, né?
O mesmo que tu vai usar no caso. Então aqui, ó, tenho que deixar o Luca Head aqui no 10 ms, que vai criar uma latênciazinha que a gente conserta, não tem problema. Então aqui a frequência no 1000, no 2000 também dá certo, tá? Vou botar no 1000 para poder ficar igual que tava no outro. Tá certo? Aí agora eu vou aumentar aqui esse ganho até ele ficar batendo nesse tracinho. Beleza, tá batendo aqui, tá fazendo o sidechain. Agora eu posso ajustar o release, tá bom? O release desse compressor aqui, ele é mais lento do que o outro. Então, lá naquele outro eu botei maior, nesse aqui eu posso deixar menor mesmo. Vou tirar aqui o track spacer. Enfim. E aí eu vou ajustando aqui, tá? Simples, nada demais. Então, no Alien 303, ele é muito bom porque eu posso simplesmente usar um dos presets que tem aqui, tá? Eu, no caso aqui, eu botei esse do Full 1, mas eu troquei. Então, eles têm esses presets. Eu já usei todos eles em vários tracks, tá bom? Tu pode usar eles, não tem problema. Depois, quando tu fizer o processamento dele, o processamento diferente, cada um vai ficar diferente, tá certo? Tu pode também escolher o preset e ajustar, mas se tu só usar o preset, já vai ser ótimo, tá bom? Eles são muito bons. Ah, vai, vamos ver. Tenho que ajeitar só o pitch, porque tá muito grave aqui, ó. Subiu uma oitava. E o bom desse Alien 303 é que ele já faz essa questão aqui, ó. Ele ajusta o primeiro harmônico, deixa ele um pouco mais baixo, porque o segundo harmônico é que vai causar, vai dar mais essa sensação de presença. Tá certo? Vou aumentar também um pouquinho o volume aqui, que tá muito baixo. Ó. Então aqui eu posso, tipo, tirar o sustain, ó, ajeitar o decay. Enfim, posso ajustar como eu quiser, tá bom? Quando a gente está fazendo, depois eu falo isso. Nesse caso aqui, tem que deixar com o poly ativado. Tá vendo que tem o mono e o poly? Tem que deixar com o poly ativado, tá certo? No caso do Alien 303, se eu deixar em mono, ele vai ficar dando uns cliques. Tá ouvindo? Se eu deixar em poly, ele para esse cliquezinho, beleza? Então eu posso ajustar aqui. Ó. Vamos ver os outros presets, que todos são muito bons, já, ó. Show? No caso, vou deixar esse aqui, que é o Full 1, que eu já tinha escolhido antes, tá certo? Vou ajeitar aqui, o sustain já tá ajeitado, tá bom? E aí eu percebo aqui, ó, que a primeira fase da onda aqui tá indo para baixo, tá vendo? E do kick aqui tá indo para cima. Então, para poder ajustar a fase, eu tenho que inverter. Para inverter, eu boto um utility aqui nesse canal, que vamos ver a diferença. Na verdade, inverter não ficou melhor. Eu preferi assim do jeito que estava antes, tá certo? Deve ser por causa de alguma outra coisa. Mas enfim, assim eu achei que ficou melhor. Beleza? Então a fase, ela é... eu tenho que dar atenção nela, mas o principal é o meu ouvido, tá bom? Então, primeira dica, usar um plugin feito para fazer baixo. No caso, o Alien 303 é top, porque tem vários presets, tá bom? Se eu não quero usar o Alien 303, eu posso usar esse aqui que é um clássico, que é o VB1. Por exemplo, o Atrop, né? Ele já fez uma live, uma época, e ele falou que todos os baixos e todas as tracks dele, quase todos, né, 99% ele faz no VB1, que é esse plugin aqui, ó.
E eu fiz um baixo aqui no VB1 também. Beleza? Muito simples o que eu fiz aqui no VB1, ó. Eu pego essa paradinha aqui, que eu não sei o nome, que eu não sou baixista, nem guitarrista. E eu boto aqui até o mínimo. E eu boto a palheta aqui até o mínimo também. Eu vou desativar aqui o EQ. E aí eu começo a mexer aqui, ó, até tirar um pouco o clique. Posso segurar o Shift, né? Beleza? Aqui na frente eu coloquei um EQ, cortando um pouco os agudos e dando um ganhozinho aqui nos médios. Que ficou assim. Dei um ganho também no output geral, né? Que tava muito baixo. Tá aí um baixo. Show também. Tá certo? Esse aqui é clássico, cara. Assim, tem centenas e centenas de tracks que são feitos usando esse baixo aqui. E nada mais do que isso. Usando esse sintetizador aqui. Tá bom? No caso desse aqui, a gente não tem muito como fazer distorção e essas coisas, mas ele já vem com a distorção padrão dele, né? E fica top, ó. Dá pra fazer um track tranquilo com ele aqui. Então, a minha dica é: faz uma track com o Alien 303, faz uma com o VB1, entendeu? E aí depois tem o tal. Certo? Que é esse aqui. Esse aqui ele já é melhor pro baixo arrastado, mas ele também dá certo nesse baixo rolling bass, né? O negócio é que tem que baixar, diminuir o tamanho da nota, ó, pra poder ficar mais top. Aumentar um pouquinho o volume aqui. Olhando essa questão aqui, ó, do menos 18, eu quero que fique mais ou menos no mesmo tanto ali. Não precisa ser o menos 18 nesse caso que eu não tô fazendo a track, né? Tem que ser o volume relativo deles, tem que estar mais ou menos parecido. Mais ou menos aqui, ó, e ele ficou com os picos muito altos. Tem problema quando ele também tá um pouco estranho, porque ele precisa de uma saturaçãozinha, né? Quando eu boto uma saturaçãozinha aqui, ó, eu dou uma melhorada nele. Que eu vejo que o primeiro harmônico dele fica mais alto. Eu posso ajustar aqui mesmo, ó. Com EQ acho que fica melhor ajustar isso aqui. Então vou ajustar no EQ. Eu vou deixar para explicar essa questão do EQ depois, tá? Vai ser melhor se eu deixar para depois. Aqui eu vou deixar só com essa saturação. O EQ eu vou deixar para o próximo vídeo, que vai ser do processamento, né? Na verdade, no próximo vídeo eu vou te mostrar essa mesma coisa aqui, só que com o baixo arrastado, tá certo? Técnicas de como fazer o baixo arrastado. No caso aqui do tal, já posso até te explicar que mesmo tu colocando ele com 3 notas, se tu deixar ele grande assim, ó, as notas, ele já vai ficar mais arrastado, mas ele tem a marcação das notas. Se eu tirar o mod aqui, ó, ele ficou arrastado 100%, entendeu? Beleza. Tal é show também, principalmente por baixo arrastado. E aí tem esse outro sintetizador aqui que também é de baixo, que é o Sublab. Também faz um som massa. Tenho que tirar um pouco o release daqui dele. Eu botei a nota muito grande, na verdade.
Agora eu vou ajustar o release. Nesse aqui eu já tive que fazer mais uma síntese. Tá vendo? Mas basicamente, ó, tá aqui, ó, envelope do amplificador, envelope do filtro, tipo de onda só wave e aqui o filtro embaixo com a distorção, entendeu? E ele tem essa parada aqui que é o X-Sub, que é tipo pra eu dar um ganho no sub aqui, ó. Eu posso dar um ganho em alguns harmônicos também, ó. Beleza? Então eu vou levando aqui em consideração, ó, a proporção entre os dois primeiros harmônicos. Eu não quero que o primeiro harmônico fique mais alto que o segundo. Se eu conseguir corrigir isso já na síntese, fica melhor para depois, entendeu? Eu posso corrigir também com o EQ. Mas se eu já deixo o OK aqui, não preciso me preocupar com isso depois, tá bom? Sublab, muito top. Tem vários presets também, se tu quiser experimentar aqui. E é isso, beleza? Nada demais. Tô te mostrando que não é nada demais. Todos são bons, não tá dizendo que um baixo desse aqui é bom ou outro é ruim. Todos estão fazendo um trabalho massa, beleza? E agora vem sintetizadores normais que a gente pode fazer a síntese normal. Tá bom? Vamos lá, Operator. Operator, muito bom. Tem muitos e muitos baixos de músicas conhecidas aí, famosas, que são feitos aqui também, porque ele é um nativo do Ableton, né? E é muito simples de fazer esse tipo de baixo. Onda Sol D, tá bom? Ajustou o envelope, olha aí. Deixa um releasezinho para poder ele ir até ali, ó. Se eu tirar, ó, que a nota é pequena, né? Então eu quero o release é para eu shapear a nota. E aí tem uma técnica aqui. Eu clico aqui, ó, eu ativo o Retrig e boto uma voz só, é para ele ficar mono, tá vendo? Então significa que quando chegar bem aqui e começar a próxima nota, essa nota vai parar para poder deixar a próxima soar. No caso do Operator, fica muito bom, tá certo? Então eu vou ajustar aqui, ó, ataque, decay, release, sustain. E o ataque aqui, ó, se eu deixar ele assim, ele vai ficar clicando muito. Não é um problema, o seu baixo pode ficar top assim. Se você quiser tirar o clique, que é uma coisa que muita gente gosta de tirar, só ir subindo aqui um pouquinho. No caso eu percebi que no 0.17 estava bom. Envelope do filtro. Ó, essa posição que tá aqui não é uma posição exata, porque eu tô com aqui, ó, frequency to key ativado em 100%. O que é que isso significa? Significa que dependendo da nota que eu tocar, ele vai trocar a posição do equalizador, do filtro, aqui, ó, vai trocar a posição do cutoff do filtro, entendeu? Dependendo da nota, porque se eu toco uma nota mais aguda, eu quero que passe mais sons agudos. Se eu toco uma nota mais grave, eu quero que fique mais grave, entendeu? Então não preciso me preocupar necessariamente com essa frequência que está escrita aqui, se eu tiver com o frequency to key ativado, ó. Tá vendo? Agora se eu tiver zerado, significa que ele vai ficar parado, e aí eu tô me preocupando com isso aqui, mas eu gosto de deixar ele seguindo, porque se eu troco de nota vai ficar bom, beleza? Segredo que tem aqui, não é segredo, né? Que é importante aqui, ó, tem esses tipos de filtros aqui dentro do Ableton. Cada um desses aqui, OSR, MS2, SMP e PRD, eles simulam um filtro clássico analógico, tá certo? Então eu posso usar um desses aqui e vai mudar o som do que está acontecendo, ó. Nada demais também, tá bom? Ele vai mudar principalmente quando eu aplico drive aqui, ó. Tá bom? E dá pra perceber que eu já coloquei um drivezinho aqui e escolhi o tipo de saturação que eu quero quando eu aplicar esse drive. Tem o soft, hard, sine, beleza? Eu, nesse caso, o teu soft, o hard também é bom, ó. Ela vai dar mais agudo. Às vezes é bom porque ajuda a ele fazer o som passar pela mix, tá certo? Mas aqui nesse caso eu vou deixar soft, tá bom? Aqui embaixo também tem o shape drive, que também é muito bom, ó. Dependendo de como eu ajusto. Nesse caso eu botei para baixo e ainda ajustei aqui o dry wet, ó. Tá vendo? Simples. Baixo top. Eu poderia usar esse baixo aqui na minha track tranquilamente. É um baixo muito bom, entendeu? Posso fazer uma equalização nele e tal para melhorar. Aqui nesse caso, ó, tá vendo que tem esse primeiro harmônico que tá mais alto. Aí eu vou ajustar na equalização, ou eu posso ajustar aqui também, ó. Eu clico aqui, clico em oscilador. Cada um desses tracinhos é um desses harmônicos. Então eu posso vir aqui, ó, nesse primeiro harmônico, eu posso baixar um pouquinho ele, ó.
E aí eu baixei ele aqui e não preciso ajeitar na equalização. Tá vendo? E aí eu ganhei, ó, alguns decibéis ali ainda, ó, porque baixou o volume. Eu vou aumentar aqui. Aqui eu teria que dar uma segurada nesses picos, né? Normalmente eu poderia fazer isso com um saturador, que é para fazer um clipezinho daquele jeito que eu te expliquei, ó. Aqui no caso ele já tá fazendo. E aí ele deu uma segurada nos picos, ó. Beleza? E aí vem o Serum. Mesma coisa, cara. Mesma coisa o Serum. Vou colocar o envelope no filtro, fazer aquele ajuste, tá bom? Ajeitar o envelope ADSR, tanto do amplificador quanto do filtro. Esqueci de te explicar isso, mas no Operator também tem que fazer isso aqui, que é quando eu deixo um release no envelope do amplificador, eu tenho que deixar um release também no envelope do filtro. Porque se eu não deixar um release no envelope do filtro, o filtro vai fechar assim que a nota parar de ser tocada. E eu quero que o envelope vá fechando ao mesmo tempo que a nota vai acabando, entendeu? Então tem que colocar um releasezinho no filtro. Tu pode ver que a nota que tá aqui, ó, a onda que tá aqui, ela tá um pouco estranha, mas aqui era só wave, tá certo? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no Operator, para poder ajustar a relação entre esses dois harmônicos. Eu cliquei bem aqui, ó, e aqui tem os harmônicos. Cada tracinho verde é um harmônico desse, ó. Se eu botar mais para cima aqui, ele vai começar a aumentar o primeiro harmônico, ó. Se eu botar mais para baixo, ó, dependendo de como eu vou ajustando aqui, ó, ok? Depois que eu ajustei o volume relativo desses dois harmônicos, tá tudo ok, beleza? Aí o que é importante aqui, ó, é pegar esse random, que vai mudar a posição onde ele vai começar, né, a fase. Eu vou colocar no 0, e aí eu posso ajustar a fase aqui, ó, como eu preferir. Entendeu? Normalmente aqui no ponto bem inicial fica tudo ok, tá certo? Porque eu tô vendo que tá subindo aqui, eu posso até botar um pouquinho pra frente a fase, talvez, na verdade um pouquinho pra trás. Não curti, prefiro ele parado bem no meio aqui, já ficou muito bom, beleza? Muito simples, cara. Aqui no filtro, não tô fazendo aquele key track, né, que é para o filtro mudar de acordo com a nota que for tocada, mas eu posso pegar aqui, ó, o note e colocar aqui no cutoff. E aí ele vai começar a mudar de posição de acordo com a nota. Tá certo? Aqui a gente bota um pouco de FET, um pouco de drive para poder dar uma distorçãozinha, deixar ele um pouco mais alto, tá bom? E aqui, ó, nos effects, no distortion, eu coloquei mais uma distorção, nesse caso tube, tá bom? E é isso, cara, nada demais. Esse baixo desse jeito aqui dava para usar na track. Óbvio que eu iria fazer alguns processamentos nele, mas aqui desse jeito ele já está muito bom, entendeu? Por último, cara, eu vou te mostrar aqui no Diva. Diva faz um baixo bem analógico, tá vendo? Aqui é o Diva. Aí nele é um pouco mais complexo, mas o resultado sempre fica... o resultado fica bem interessante, tá bom? Aqui eu posso escolher o tipo de oscilador que eu quero. Então VCO são os osciladores. Tudo tem aqui, esse aqui são os osciladores, tá bom? Então tem 3, 2, DCO, dual, alguma coisa. Enfim, cada um tem um som diferente. Nesse caso, eu escolhi esse aqui, tá certo? Então, eu botei duas ondas Sol, né? Duas Sol Waves dentro de serra. E um oscilador, ele tá em uma oitava, a oitava certa. E no outro oscilador tá uma oitava acima. E aqui no mix eu faço a mistura entre os dois osciladores, ó. Então vai tocar só o oscilador da direita, que é o 2, ó. E só o da esquerda, que é o 1. Mas aí, ó, se eu deixar só um tocando, ele vai estar com esse primeiro harmônico mais alto.
E se eu botar uma oitava acima, o primeiro harmônico vai ser esse segundo aqui. Então eu vou começar a introduzir um pouco desse outro oscilador para poder aumentar um pouco do volume desse segundo harmônico. Ó, vou baixar um pouquinho e eu vou vendo o volume relativo entre eles. Achei que ficou massa assim, beleza? Aqui não precisa fazer nada e aqui é o filtro, tá bom? Tem vários tipos de filtro. Cada um vai ter uma sonoridade diferente, mas todos são mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Eu gosto desse byte, nesse caso. Ó, aqui também eu adicionei aqui, ó, Key Track, que é esse aqui, ó, que vai mudar de acordo com a nota, tá certo? Ajustei o cutoff, aqui é o envelope, é a quantidade do envelope que vai ser enviado, então é o tanto que o cutoff vai abrir a cada nota, e aqui são os dois envelopes. O envelope do amplificador é esse aqui de cima, e o envelope do filtro é esse aqui de baixo. No envelope do amplificador eu adicionei aqui um pouco do velocity no amplificador, ou seja, significa que se eu tocar com o velocity mais alto, o som vai sair mais alto. Se eu tocar com o velocity mais baixo, o som vai sair mais baixo, tá bom? Como eu já adicionei o Key Track aqui, eu não preciso adicionar aqui também, mas eu poderia, tá certo? Ajustei a mesma coisa, ó. É um pouco de decay, um pouco de sustain, um pouco de release, a mesma coisa em todos eles, tá certo? No caso do Diva, a gente tem que vir aqui, ativar esse modo mono, tá certo? Tem que botar aqui as vozes para ser só duas, tá bom? Tem que vir aqui no Trimmers, ativar esse oscilador reset, tá vendo? Que é para poder ele resetar a fase da onda e ficar bonitinho assim. Se eu deixar analog, ele vai começar a fase cada vez em um lugar diferente. Tá bom? Então, oscilador reset. E eu percebo que cada nota é levemente diferente da outra, porque ele tem umas paradas aqui de randomização do volume e do filtro. Aqui, ó. Do envelope, de tudo ele pode ir randomizando para poder dar uma sensação de que é um som mais analógico, porque o som analógico é assim, imperfeito, tá certo? Eu posso desativar essas coisas aqui também, tipo botar tudo que tiver voz e stack eu também boto o mínimo possível. Aqui é o detune entre os dois osciladores. Eles levemente fora de fase, um e o outro, levemente fora de tonalidade, né? Dá uma sensação interessante. E é isso, cara. A primeira coisa que a gente faz é fazer a síntese do nosso baixo. E aqui tem várias sínteses do baixo do rolling bass, né? Mas o principal que tem aqui, cara, é para te mostrar que não importa o sintetizador, dá para fazer com todos eles, entendeu? Mas que sempre vai ser mais fácil se tu usar sintetizadores específicos para fazer baixo, tá bom? E as minhas sugestões são Alien 303, VB1, Tal, tá certo? E o Sublab. Aí tu pode usar os outros também aqui, Operator, Serum, Diva, qualquer outro sintetizador que tu tiver, todos vão ser a mesma técnica. E aí modificando levemente esses parâmetros que a gente mexeu, ele vai modificar o som como um todo, certo? Então, esse é o primeiro vídeo, tá bom? E o próximo vídeo que eu vou te mandar logo em seguida é o vídeo, a mesma coisa desse aqui, só que mostrando o baixo arrastado. O baixo arrastado tem umas técnicas mais diferentes de fazer, que não são só necessariamente na síntese, de samplear e fazer ele sampleado também, fica legal para poder fazer umas mudanças de tipo o glide dele lá, tá certo? Eu vou te mostrar isso no próximo vídeo, beleza? Mas por enquanto é isso. Tamo junto, valeu!